Como parar de procrastinar e cuidar do seu tempo no trabalho? Você entende que é uma pessoa procrastinadora e quer fazer algo para melhorar? Fica até o final desse vídeo que eu vou trazer dicas práticas para te ajudar. Vamos iniciar isso entendendo o que é a procrastinação. De acordo com o artigo do Clary Lay, a procrastinação consiste em uma tendência a postergar aquilo que é necessário para alcançar algum objetivo. Essa tendência muitas vezes tende a causar um mal-estar na pessoa que está procrastinando. A procrastinação, ela se encontra em várias áreas da nossa vida, seja pessoal, profissional, não importa. Uma pessoa que é procrastinadora, em algum momento que ela sentir essa necessidade de postergar, que ela sentir algum medo de fazer uma atividade, ela vai começar a procrastinar, ela vai começar a trocar aquela atividade importante por coisas que não eram tão importantes, mas para fugir daquilo que ela tem medo, entre aspas. Quando você consegue evitar a procrastinação, você vai conseguir lidar com o teu planejamento, ou seja, o que você planejar você vai conseguir cumprir. Isso é extremamente importante. Outro fator da pessoa procrastinadora é de iniciar muitas coisas e não terminar nenhuma delas, porque quando chega no momento de desafio, ela pula para uma próxima onde ela consiga fazer com mais facilidade. Mas como superar a procrastinação? Vou trazer algumas dicas aqui de livros que eu já li e de testes que eu já fiz. Dica número 1: compreenda o motivo da procrastinação. Às vezes você está procrastinando uma atividade pelo simples fato de achar que vai fracassar com ela. É por isso que é importante você entender de onde vem a procrastinação. Talvez o motivo dela seja a desmotivação, ou seja, aquela atividade não faz sentido para você, você não quer fazer aquilo. Então talvez isso seja um motivo também. Procure aprofundar para você entender o real motivo dessa procrastinação. Dica número 2: estabeleça prazos. Para quem não quer fazer alguma coisa, os prazos tendem a trazer um senso de responsabilidade. Tem vezes que uma tarefa você terminaria ela em 1 hora, mas como você tem o dia inteiro para fazer, você consegue fazer essa tarefa se esticar dentro de um período do dia inteiro. Então, estabelecendo prazos, você vai criar esse senso de responsabilidade, de emergência, de imediatismo. Uma outra dica que você pode fazer em relação a isso é colocar atividades com horário depois dessa atividade, que isso vai criar uma limitação. Por exemplo, digamos que tem a manhã inteira para fazer essa garrafa. Ao invés de você gastar a manhã inteira com essa garrafa sabendo que você demora 2 horas, você pode colocar daqui 2 horas uma reunião com uma outra pessoa. Isso vai criar aquele senso de tempo que está acabando. Dica número 3: comece com pouco. Quando a gente não quer fazer algo, sobretudo uma atividade grande e que a gente não consegue mensurar, a tendência é que a gente fique apreensivo e até mesmo com medo. Algo que vai te ajudar muito a dar esse primeiro passo é começar com pouco. Você pode pegar essa grande tarefa e começar a quebrar em tarefas menores. Tem um vídeo que eu gravei esses dias, eu vou colocar no card acima, que fala sobre a superfície de contato, ou seja, a importância de você quebrar as tarefas pequenas para que você consiga terminar elas mais rápido. E aqui ela vai funcionar perfeitamente. Você já leu um livro que se chama Arrume a Sua Cama? Nesse livro, o almirante, ele afirma que se você quer mudar o mundo, precisa começar arrumando a própria cama. Isso lhe dará uma pequena sensação de orgulho e irá encorajá-la a fazer outra tarefa. E aí mais outra, e aí mais outra. No final do dia, aquela tarefa concluída terá transformado em várias tarefas concluídas. Aqui é só um exemplo de como uma simples tarefa pode te motivar a fazer as próximas. Então, dentro dessa grande tarefa, tenta encontrar uma tarefa que você possa partir do início, que você leve 10, 15 minutos para realizar ela, para que você pegue no tranco e comece a fazer e comece a se motivar também. Isso vai liberar um pouco de dopamina no teu cérebro e te dar mais motivação, segundo a psicologia do checklist. Dica número 4: peça ajuda. Não há nada de errado em pedir ajuda para alguém. Às vezes essa pessoa já passou por essa experiência, já fez esse tipo de atividade e vai conseguir te passar caminhos melhores para que você tenha sucesso. Dica número 5: transforme aquela tarefa em um jogo. Essa é uma dica que talvez possa te ajudar, caso você seja uma pessoa que goste de desafios. Assim como nos jogos tem desafios, tem tarefas, você pode trazer essa gamificação para a tua vida também. Por exemplo, você pode criar um limite de tempo. Bom, em 90 minutos eu tenho que resolver esse problema. Em 60 minutos eu vou resolver esse outro problema. E assim você vai tendo joguinhos para fazer o checklist e esse desafio pode te ajudar a motivar também. Eu, por exemplo, gosto muito de usar o aplicativo Forest para isso,
porque o Forest ele me dá os tempos de foco, assim como a técnica do Pomodoro. Então eu sei que dentro do período de 30 minutos eu vou ficar focado naquela atividade e não vou poder mexer nos meus dispositivos enquanto isso. Me ajuda bastante também. Além dessas 5 dicas que eu dei, vou te dar algumas dicas bônus também que me ajudam. Quando você estiver trabalhando, evite interrupções. Às vezes, no dia a dia, principalmente quando você está trabalhando na empresa, é muito comum que as pessoas te interrompam, ficam tocando no teu ombro, te chamando, ou no chat da empresa, ficam te chamando para alguma reunião aleatória, até mesmo na tua casa, às vezes o cachorro, a criança, o pai, a mãe. Sempre quando uma pessoa vai te chamar, ela vai interromper o teu foco. O teu foco ele demora cerca de 15 minutos para entrar novamente. Então, quando uma pessoa te interrompe, ela quebra esse momento de foco teu, tem momento de flow. Por esse motivo, é importante você diminuir as chances de ser interrompido por qualquer tipo de pessoa ou por qualquer coisa. Procure deixar o celular longe se for necessário. Se você precisar do celular, deixe ele no silencioso, esteja no controle do seu celular. As notificações muitas vezes atrapalham a gente, porque ela faz aquele barulhinho e deixa a gente curioso. Então, tenta evitar o máximo possível disso. Converse com as pessoas do trabalho, deixa claro que você vai precisar daquele momento agora. Se você estiver no chat, deixa como ocupado, responda quando você puder. Quando eu falo de você estar no controle, é de você ver a mensagem somente quando você precisar olhar e não quando ela chegar para você. Outra interrupção que é importante você tomar cuidado são atividades que não fazem sentido com o que você deve realmente fazer. E para isso é importante você aprender a priorizar suas atividades. Existe uma técnica chamada Matriz de Eisenhower que eu vou te ensinar na prática a fazer agora. A Matriz de Eisenhower basicamente vai te ajudar a dividir o que são atividades importantes e atividades urgentes. Assuntos urgentes exigem a sua atenção agora. As tarefas urgentes, elas são inevitáveis, mas é importante que a gente tenha controle para que você não viva fazendo só tarefas urgentes. Assuntos importantes, por outro lado, eles fazem parte de um projeto maior, eles fazem parte de um objetivo para o cumprimento deles, mas a longo prazo, ou seja, não requer uma ação imediata. Esses itens requerem planejamento, cuidado, conversa, negociações. Quando você se concentra em assuntos importantes, significa que você está no controle do que está fazendo. E o que é importante também é subjetivo, depende muito do teu trabalho, depende muito da tua vida pessoal, depende muito do que você quer e dos seus objetivos. Mas vamos olhar agora na prática como que você pode fazer isso. Olha, eu estou usando uma ferramenta chamada Miro, mas isso aqui facilmente pode ser feito num papel e eu vou te mostrar. Para você fazer esse quadrante no Miro, você basicamente vai procurar por esse ícone aqui de template. Se ele não tiver aqui, você vai encontrar ele aqui. Procure por template. Se você não encontrar ele aqui, você vai encontrar nessa setinha aqui em algum lugar. Tocando aqui, você pode escrever Eisenhower. Ó, Eisenhower. Você vai encontrar ele, você pode utilizar. Lembrando que ele está em inglês, tá? Mas eu vou fazer uma versão em português para você entender melhor. E vou fazer um cenário prático aqui de atividades que já aconteceram na minha vida. Então, basicamente, os assuntos urgentes ficam nessa coluna e os não urgentes ficam nessa coluna. Os importantes ficam nessa coluna e os não importantes ficam nessa coluna. Assuntos que são urgente e importante são atividades que você precisa fazer agora. São assuntos que você vai ter um problema, porque ele está planejado, ele tem uma data e tem uma ação imediata. Então você precisa tomar cuidado agora para que não gere consequências para você. Existem os assuntos que eles são importantes ainda, mas não são urgentes. Esses assuntos você pode agendar, ou seja, talvez seja um projeto grande que não é para resolver isso agora, talvez para o mês que vem. Então você vai agendar uma reunião para ver o que vai fazer, quebrar em outras tarefas, e ele vai entrar nesse quadrante. Assuntos que são urgentes, porém não são importantes, são assuntos que vão trazer uma necessidade de ação imediata, ele gera consequências, mas ele não exige de você que faça aquilo ali. Pode ser feito por outra pessoa, então você pode delegar isso aqui para uma outra pessoa. E assuntos que não são urgentes e não são importantes, questione se ele deve ser feito. De repente ele tem que ser descartado. Então vamos para o assunto prático aqui de ações que já aconteceram aqui na minha carreira. Olha, eu tive uma atividade que era prototipar uma inovação para testar com o cliente num evento semana que vem. Então chegou agora essa tarefa. Eu preciso prototipar uma ideia inovadora para que a gente brilhe os olhos do cliente e ele queira comprar o nosso produto. Só que eu tenho que fazer isso em uma semana. Só que eu tinha preparado várias coisas para fazer essa semana. Então, como isso aqui é uma atividade importante
porque ela pode gerar dinheiro para a empresa e ela é urgente, ou seja, eu tenho pouco tempo para fazer ela vai entrar no meu cenário de priorização. Tudo que eu tinha para fazer vai ficar como segundo plano. Então, ela é importante e é urgente. Criar uma documentação de todos os aprendizados do time. Isso aqui é extremamente importante, porque sempre quando vem uma pessoa nova para a empresa, vem uma pessoa nova para o time, ela consegue ter uma rampagem mais rápida, ou seja, ela consegue se adaptar de uma forma mais rápida. Então a documentação ela ganha tempo para você e ela é escalável, então é importante fazer isso. Só que tem que criar todo um processo, tem que organizar, tem que ver o que cada time precisa. Então isso é uma tarefa que precisa ser agendada, ela precisa ser construída junto com o time. Uma terceira atividade, fazer testes das entregas antes de lançar a atualização na semana que vem. Sentiu a urgência aí? É para a semana que vem, esse produto precisa ser testado, porque se tiver algum erro, precisa alterar e depois revisar de novo. Então nós temos pouco tempo para fazer isso, então é uma ação urgente. Só que ela não precisa que seja feita por mim. O teste pode ser feito por mim e por outras pessoas. Então nós podemos delegar essa atividade. E por fim, trocar cores da apresentação do teu time. Isso aqui não vai trazer nenhum grande benefício para a empresa, não vai trazer dinheiro, então isso aqui não deve ser uma importância máxima para a gente agora. Isso não é importante, isso também não é urgente, porque a gente não precisa disso agora, então a gente pode descartar essa ideia ou a gente pode pensar nela, arquivar para um outro momento. O legal da ferramenta do Miro é que você pode fazer isso junto com o teu time. Vocês vão negociando todas essas tarefas e entendendo o que precisa ser feito agora. Ou pensando na tua vida pessoal, pensando no teu trabalho, você consegue priorizar melhor e vai ver o que faz mais sentido para você. Ainda em relação à procrastinação no trabalho, eu vou trazer outros pontos que são importantes também. Sobre os e-mails. O seu trabalho, ele exige que você olhe o teu e-mail o tempo todo? Você precisa ter contato com o teu cliente a todo momento via e-mail? Se isso não for importante, não faz sentido você abrir a caixa de e-mail a todo momento. Determine momento certo para isso. Ah, Lucas, acho que é importante para mim abrir o e-mail 3 vezes por dia. Legal, então abre de manhã, abre no início da tarde e abre antes de encerrar. Determine horários claros para isso. Eu, por exemplo, eu abro meu e-mail 2 vezes por dia, logo que eu começo meu trabalho e no meio da tarde. Muitas pessoas passam um dia respondendo os e-mails, mas não pela urgência desses e-mails, mas sim porque ela não quer lidar com aquelas tarefas que são mais importantes e mais difíceis de começar. E às vezes nem é o e-mail, pode ser outro tipo de atividade que a pessoa está utilizando. Agora, sobre as reuniões. Reuniões podem ocupar boa parte do teu dia, atrapalhando bastante a execução das tarefas que você precisa fazer durante o dia. Reuniões têm objetivos fundamentais aqui: manter todos informados, consolidar alguns pontos, trabalhar ideias e resolver problemas. Só que nem todas as reuniões são assim. Eu conheço pessoas, já trabalhei com pessoas que criam reuniões para trabalhar na reunião. Ou seja, já que ela está procrastinando nas atividades dela, ela cria um senso de urgência, ela cria um compromisso com outra pessoa para que ela consiga fazer as atividades dela. Sozinha, talvez elas não consigam. Só que elas acabam atrapalhando a outra pessoa que deveria estar trabalhando e está perdendo foco ali dentro. Tome cuidado também com reuniões supérfluas e ineficazes. Não tenha medo de não participar de uma reunião, de se ausentar numa reunião no meio dela, de pedir para gravarem e não participar. Peça uma ata, pergunte, questione para as pessoas a necessidade de você estar naquela reunião, porque você tem alguma coisa importante para fazer também. Às vezes ela não sabe que você está fazendo uma atividade super importante. É importante você lembrar também. Veja também se essa reunião não pode ser feita de forma assíncrona, através de e-mails, através de mensagens no chat. É muito comum as pessoas terem a cultura de montar uma reunião que poderia ser um e-mail. Você já deve ter visto essa frase, né? Outras dicas importantes de reuniões. Não marque reuniões automaticamente de 1 hora. Tente encaixar reuniões dentro de 20 a no máximo 50 minutos, deixando sempre um espaço para você descansar, se organizar, fazer as anotações, preparar para uma outra reunião. Cancele reuniões recorrentes que não tem nada a tratar nessa semana. Se a reunião tem um objetivo simplesmente de atualizar a equipe, veja se isso não pode ser feito através de uma mensagem ou de um e-mail. Se for convidado para a reunião, seja mais seletivo a elas. Veja se a sua ausência vai causar algum impacto. Se você está atolado e precisa mesmo assim estar nessa reunião, renegocie os prazos ou das suas entregas ou das reuniões, ou até mesmo reduzir o tempo dessa reunião. São várias dicas pequenas e curtas, mas que fazem muita diferença quando você consegue colocá-las em prática. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Aliás, se te ajudou, compartilhe com alguma pessoa da tua empresa, compartilhe nas tuas redes sociais, não deixe de se inscrever, fazer um comentário do teu feedback para eu saber se você está curtindo esse conteúdo. Beleza? Beijo, queijo!
Até a próxima!